Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma linda touca em crochê utilizando a lã Hobby da Círculo. Essa cor que eu escolhi é azul marinho, ela é fofinha e um novelo é suficiente para poder fazer a touca inteira. Essa lã ela é anti-pile, tá? Então ela não dá aquelas bolinhas que ficam dando quando você lava o material. Então ele dura muito mais tempo. Aqui a gente tem então a descrição dessa linha, né? São 100 gramas. E temos a indicação das agulhas, do tamanho das agulhas. Então, entre 4 e 6 milímetros para fazer crochê. Eu vou estar utilizando uma agulha de 5 milímetros, mas eu também já fiz a touca utilizando 4, você pode usar 4,5, que também vai dar certo. Só vai dependendo do tamanho da agulha, esse crochê vai ficar, essa touca vai ficar um pouco maior de comprimento, tá? Então, para começar, nós vamos fazer uma correntinha com 43 pontinhos. Eu vou fazendo as correntinhas e daqui a pouco eu volto para mostrar a correntinha pronta. Então, agora nós temos já o nosso cordãozinho com 43 correntinhas. E agora nós vamos fazer um ponto alto, vamos laçar a linha e vamos contar abaixo sem o que tá na agulha, nós vamos voltar 5 casas. Então, na quinta casa, a gente faz um ponto alto. E vai fazendo um ponto alto agora para cada correntinha posterior. Eu estou fazendo 43 correntinhas utilizando a agulha de 5 milímetros. Caso você utilize uma agulha de 4,5 ou 4, você pode aumentar um pouco o número de pontos. Pode fazer 45 para a sua touca ficar um pouco mais comprida. Como eu já tinha feito uma receita anterior, ficou muito comprida a minha touca. Aí eu resolvi diminuir. Mas se você usar uma agulha menor, pode aumentar o número de pontos. Então, agora eu vou fazer toda a carreira de correntinhas em pontos altos, como vocês estão vendo. E agora eu vou passar para a fileira de cima. Então, faço 3 pontos altos, 3 correntinhas para formar um ponto alto. Viro meu trabalho e pego o próximo pontinho. Cuidado para não fazer o próximo ponto alto no mesmo lugar dessas 3 correntinhas, porque senão o seu trabalho, o seu tapetinho vai aumentar. Então, você tem que pular para o segundo ponto e faz mais um ponto alto. Pegue sempre a alcinha da parte de trás do trabalho. Vai dando sequência, fazendo os pontos altos. E o tapetinho vai ser só de pontos altos. Faz toda a carreira, sobe 3 correntinhas, vira o trabalho e faz mais outra carreira de pontos altos. Faça até o final. Eu vou dar uma adiantada também e já volto. Vou aproveitar para mostrar as toucas que eu já fiz, tá? Essa foi com agulha 4 e essa vermelha com agulha 5. Então, a vermelha ficou um pouco maior. Então, agora terminando a minha carreira, termino de fazer os pontos altos
até no último pontinho, pego a última alcinha. Também faço um ponto alto. E subo mais 3 correntinhas, também formando outro ponto alto. Viro meu trabalho e continuo fazendo os pontos altos em cima de cada ponto alto. Não se esqueça de pular o ponto alto para não ficar na mesma casa, senão seu trabalho vai aumentar. Vão subir diversas carreiras daqui para frente. Eu vou terminar as minhas e volto para mostrar para vocês como ficou, para o vídeo não ficar muito grande. Bom, então esse é o meu tapetinho. Ele ficou grande, com aproximadamente 38 centímetros, e deram aproximadamente 30 carreiras de pontos altos. Eu utilizei, né, como já havia falado, a agulha de 5 milímetros, e sobrou esse tanto de linha, que é o suficiente para a gente poder fazer os pontos baixos agora para arrematar a peça e fechar a touca em cima. Então agora eu vou aumentar a minha linha um pouquinho aqui, vou pegar do outro lado, encaixar a minha agulha bem na quininha do meu tapetinho e pegar a linha que eu estava tecendo antes. Vou fazer um ponto baixíssimo para unir essas duas partes. E agora eu vou pegar as alcinhas, tanto a alcinha onde tem uma alcinha só do lado de cá, e vou pegar a parte do interior da outra alcinha. Então, sempre vou unir uma alcinha com a outra alcinha interna. E esse vai ser o nosso acabamento em ponto baixo. Eu vou fazendo esse ponto baixo em todas as alcinhas. Cuidado para não pegar a alcinha do lado de fora. E vou fazendo pontos baixos. Observa que depois que você começar a fazer os pontos baixos, vai dar para observar uma linha. Eu vou mostrar para vocês. Então é assim que ela fica unida. Vocês podem observar que ao lado do ponto baixo tem uma linha. Isso quer dizer que tá ficando certinho. Eu tô pegando só os pontos internos. Esse acabamento, ele fica quase imperceptível quando termina de fechar a gola. Então fica muito bom, super discreto. Quase não dá pra ver quando você estiver usando a gola. Então lembre sempre de pegar os pontos internos. Eu vou finalizar aqui e volto. Então, voltando, agora falta os últimos pontos baixos. Continuo pegando nas alcinhas e finalizando. Nesse último pontinho a gente também faz para ficar bem unidinho a nossa peça e ter o mínimo de diferença entre uma parte e a outra. Tomar cuidado para não pular nenhuma alcinha, porque senão vai ficar desigual quando você terminar de fechar. Agora observa que eu já tenho a linha do começo do meu crochê, da minha touca. Então eu já vou aproveitar, já vou dar um laço dela com a linha que eu tô tecendo ainda, que é para
não escorregar, nem apertar os pontos, né? Já vou dar um nó bem dado. E agora eu vou passar a minha linha por dentro de todos os espaços vazios, logo na bordinha do tapetinho. Então, eu já fiz isso com a agulha de crochê. Eu vou passando, puxando de um lado para dentro e para fora, para dentro e para fora. Eu vou demonstrar aqui para vocês verem, para quem não tiver uma agulha de tapeçaria. É um pouquinho mais chato, mas é possível fazer só com a agulha de crochê. Então, eu enfio no buraquinho e vou puxando. Se quiser, se sua linha ainda tiver muito grande, você pode cortar um pouco para ela facilitar passar. Mas se for puxando aos pouquinhos, dá certo também. Então, você vai passando de buraquinho em buraquinho essa linha até dar todo o contorno da parte superior da touca. Essa linha a gente vai puxar ela depois e ela vai fechar o nosso trabalho. Mas eu vou fazer com a agulha que é mais fácil. Então, essa é a agulha de tapeçaria, para quem não conhece, ela não tem ponta. E fica muito mais fácil de costurar essa linha na nossa touca. O processo é o mesmo, é só ir passando de um lado para o outro, para essa linha poder escorregar depois e fechar o trabalho. Como a minha linha está muito grande, eu vou dar 2 voltas no meu trabalho. Eu já dei uma volta, tá vendo que ela aumenta e dá para diminuir e aumentar? Mas eu vou dar mais uma volta para poder ficar bem reforçado. Mas não é necessário dar 2 voltas, uma volta já é suficiente. Então, agora eu já dei as 2 voltas, eu vou puxar essa linha com cuidado para ela não arrebentar, até que a parte superior se feche todinho, não vai ficar nem o mínimo de buraquinho no topo da touca. Eu vou puxando e vou aproveitar de novo a linha do começo do trabalho para fechar a touca e travar essa linha. Então, dei alguns nós. E agora eu preciso passar essa linha para reforçar, né? Para não ter perigo dela arrebentar e abrir a touca. Então, eu vou passar algumas vezes a agulha com linha entre a parte superior que eu fechei. Então, eu vou só dando uma reforçada mesmo, como se eu estivesse costurando. E vou dando uns nozinhos também. Dá para fazer também com a agulha de crochê. É um pouquinho mais chato, mas é possível. Aí eu vou puxando entre os buraquinhos que eu consigo enfiar a agulha e vou dando os nozinhos com a agulha de crochê, tá? Então, aqui eu já dei a quantidade de nós suficientes. E agora eu vou dar uns nós finais aqui para segurar essa linha. E aí eu posso cortar. Lembrando que essa é a parte de dentro do nosso trabalho, tá? Lembra sempre que a parte que é visível, o ponto baixo, é a parte interna.
Agora a gente vai virar o trabalho e aí quase não é possível ver o nosso acabamento lá do lado externo. Olha, é até difícil eu localizar onde está o ponto. Tá vendo aqui? Então desvira a touca. Eu vou mostrar para vocês aqui aonde que tá o nosso ponto, o nosso detalhe. Então essa é a nossa touca prontinha. Eu só vou conseguir ver o detalhe do nosso fechamento com ela dobrada, né? Essa touca pode usar ela sem dobrar ou dobrada. Aqui a gente consegue ver o acabamento, mas ele é muito sutil, quase não aparece. Então você que assistiu esse vídeo, se gostou, compartilhe, deixe um like, se inscreva no nosso canal para poder ajudar com novos conteúdos. Então, essa foi a nossa toquinha. Obrigado por assistir.